agora a gente vai pular para a parte da microanatomia, né? Em que a gente tem um corte axial, uma lâmina, para falar um pouquinho sobre essa microanatomia da medula. Bom, ela é dividida em duas partes. A substância cinzenta, que a gente pode chamar de H medular, que é essa parte central, e mais exterior a gente tem a substância branca. Aqui na medula acontece ao contrário do que acontece no cérebro. No cérebro a substância cinzenta está por fora e a branca por dentro. Aqui a cinzenta está por dentro e a branca por fora, né? Começando pela substância cinzenta, ela é dividida em cornos, né? Tem o corno anterior, que é da onde vai sair os filamentos para formar as raízes e o nervo espinhal. Então, nesse corno anterior estão os corpos dos neurônios motores, né? Tem o corno posterior, que acontece a mesma divisão, de onde saem os filamentos, formando as raízes e depois o nervo espinhal. E no corno posterior a gente tem os corpos dos neurônios sensitivos. A nível torácico, a gente tem o corno lateral também, que é onde estão as fibras simpáticas. O H medular é isso. Lembrando também que no centro do H medular a gente tem o canal central da medula, que é onde o líquor passa, né? Agora vamos falar um pouquinho da substância branca. A substância branca é dividida em três partes, basicamente. Essas partes a gente chama de funículos. Para descobrir aonde estão esses funículos, a gente tem que falar sobre alguns acidentes anatômicos da medula nessas regiões. Bom, começando pela fissura mediana anterior, que é essa região aqui. Depois disso, aonde saem os filamentos e as raízes anteriores, ou seja, as raízes ventrais, a gente tem o suco lateral anterior. Onde saem as raízes dorsais, a gente tem o suco lateral posterior. E no centro, na parte posterior, a gente tem o suco mediano posterior. Entre o suco lateral posterior e o suco mediano posterior, a gente tem o suco intermédio posterior, tá? Bom, e como a gente acha esses funículos? Bom, o funículo anterior vai ficar entre a fissura mediana e o suco lateral anterior. O funículo lateral vai ficar entre o suco lateral anterior e o suco lateral posterior. E o funículo posterior vai ficar entre o suco mediano posterior e o suco lateral posterior. E por que você falou desse acidente aí do mês, suco intermédio posterior? Porque acima do nível de T6, a gente divide a coluna posterior em duas. O fascículo grácil, que está medial, que existe o mesmo número de letras, grácil, medial, e o fascículo cuneiforme, que está lateral.